Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, uma honra. Muito obrigado aqui pela presença nesse nosso encontro que a gente tem tentado fazer toda quarta-feira, todas as quartas-feiras aqui na nossa plataforma Zoom, que tem dado certo. Reunindo aqui os nossos escritórios, membros da rede LexNet. Para quem está chegando agora e não conhece, não sabe o que é a rede LexNet, nós somos uma rede de escritórios de advocacia especializados em direito empresarial. Hoje somos quase 30 escritórios distribuídos pelo Brasil e exterior, sendo alguns escritórios full service, outros especialistas, e somos em torno de 300 advogados em rede. A nossa rede ela se presta a trocar experiências, auxílio logístico e jurídico mútuo entre nós, colaboração entre os escritórios e os seus membros e, preponderantemente, a realização de negócios em conjunto. Então, nós procuramos construir em rede soluções jurídicas para os nossos clientes. Para quem não me conhece, meu nome é Jair Jaloreto. Hoje eu sou presidente do conselho e, em nome do conselho da rede, eu dou boas-vindas a vocês todos. Hoje, nossa reunião, nós vamos ter a apresentação do Antenor Demeterco Neto, que é do escritório de Figueiredo, Demeterco e Sá de Advogados. Ele vai ser o expositor, vai nos brindar com a palestra sobre presidencialismo de colisão, de coalizão e crise. E o nosso sócio Diogo Paiva, do escritório Senise Paiva Advogados, vai ser o moderador desse seminário. Então, para a apresentação dos palestrantes, dos seus currículos e da dinâmica do nosso webinar, eu passo a palavra aqui para Lúcia Zimmermann, nossa diretora. Pronto. Boa tarde a todos, muito feliz de estar com vocês aqui. Como vocês têm percebido, nós temos tentado deixar todos alinhados com as visões das crises que nós estamos vivendo, uma análise delas para cada especialista que se apresenta. Nós temos tentado apresentar daquele parâmetro, aquele parâmetro é o tributário, é o societário, é o trabalhista, um especialista dessas áreas falando dos novos movimentos, dos novos impasses, das perspectivas. Nós, no meio dessa crise de saúde, de economia, de social, por causa de muito desemprego, nós também estamos vivendo alguma crise política, algumas coisas novas estão acontecendo. E muitos de nós têm se perguntado como evitar a pior forma de presidencialismo, como é o nosso presidencialismo, o que nós podemos fazer com ele. E nós temos na nossa rede o Antenor Demeterco, que é, desde muito jovem, voltado para estudar essa área. Há uns 10 anos atrás, se não me falha a memória, ele publicou um livro sobre direito eleitoral. Depois, mais tarde, ele fez doutorado em direito econômico. A tese dele é voltada para a democracia, e é muito interessante a proposta. Ele fala de democracia como instrumento de desenvolvimento econômico a partir de medidas de redistribuição de renda. Então, ele está sempre estudando essas questões de Estado, essas questões de política, de sistemas políticos. Então, ele é uma grande figura dentro da rede para nos esclarecer o que está acontecendo, como nós podemos ajudar a melhorar as tendências atuais, a nos posicionar de forma técnica. Então, o Antenor vai fazer uma exposição sobre o que é o presidencialismo de coalizão, um breve histórico, uma análise, porque eu sempre pensei que o presidencialismo de coalizão era sempre ruim, e ele me explicou que não. Tem momentos que ele é interessante, que ele é importante, tem que haver um ideal, um grupo de propostas organizadas, mas ele vai explicar melhor. E conversando com o Diogo, ele mostrou que ele é muito interessado e tem muitas questões, ele estuda esse parte de política, sistema político, presidencialismo,
é o presidencialismo ou é o parlamentarismo? Por que um é melhor? Por que o outro é melhor? Ele tem muitas questões que nós todos temos. E ele foi atrás para pesquisar. E daí nós conversamos e ele ficou muito interessado em ajudar-nos nesse projeto. Então, hoje ele vai ser o nosso moderador. Depois que o Antenor fizer a palestra, o Diogo vai fazer as perguntas que afligem ele e que são mesmo dúvidas até universais, pode-se dizer, simplificando. E aí, depois que ele fizer as intervenções dele, as perguntas para o Antenor, vocês todos que tiverem sobrado algumas dúvidas ainda, algumas angústias, nós vamos abrir para todos perguntarem. Mas eu tenho a impressão que vai ser muito interessante, inclusive, para a gente se equipar com instrumentos de análise, a partir das dúvidas do Diogo, que é o advogado LexNet especializado em ambiental, mas muito curioso em questões da nação, da democracia, e o nosso sábio Antenor Demeter. Então, Antenor, a palavra é sua. Obrigado, Lúcia. Olha, se eu for tudo isso que você diz, Lúcia, eu estou feito na vida, sabe? Mas eu vou dar um desconto que eu sei que é a tua amizade por mim que faz se manifestar dessa forma. Tá? Mas vamos lá. Obrigado pelo convite, tá? Jair, Lúcia, Cícero, Diogo. Eu estou sempre disposto a atender aos pedidos da rede, porque participar da LexNet sempre foi uma honra muito grande, tanto para mim quanto para o meu escritório. Eu sempre digo que a gente cresceu muito dentro da rede, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de gestão e comercial dos nossos escritórios. Então, para mim é sempre um grande prazer atender ao chamado da rede. E o tema que nós escolhemos para hoje, que é o presidencialismo de coalizão e crise, apesar da frustração ser um sentimento permanente nos brasileiros quando se trata de política, é sempre bom a gente discutir isso para que nós consigamos, de alguma maneira, refletir sobre o nosso futuro, né, a partir das nossas experiências do passado e da situação em que a gente se encontra hoje. Eu sempre digo que, para construir o futuro, a gente tem que entender o passado, né, porque o passado vai nos dar as respostas para que o futuro seja melhor. E o presidencialismo de coalizão, ainda que o termo seja recente, ele é o nosso sistema de presidencialismo desde 1946, que foi a Constituição promulgada logo após o Estado Novo. Houve o período, de lá para cá, houve o período de ruptura da ditadura militar, mas todos os períodos democráticos foram regidos pelo presidencialismo de coalizão. Esse termo, na realidade, é um termo bem nosso, bem nacional. Ele foi cunhado pelo Sérgio Abranches, o cientista político, que em 1988, na época da promulgação da Constituição de 88, ele analisou o sistema que naquela época estava sendo proposto e cunhou o termo presidencialismo de coalizão. Por quê? Porque esse termo, né? As alianças e as coalizões, elas estão presentes em quase todos os sistemas políticos do mundo. Só que no Brasil, a necessidade de uma coalizão, ela atinge um grau muito elevado. Tão elevado que é praticamente impossível você governar sem uma coalizão. Então o Sérgio Abranches cunhou esse termo e, desde então, a gente vem se referindo ao nosso sistema de governo como presidencialismo de coalizão. E eu gosto sempre, quando eu falo sobre esse tema, eu sempre cito o Abranches, porque ele parte de um pressuposto que, para mim, é fundamental para entender como esse sistema, na prática, foi se desenvolvendo. E, para entender isso, ele levanta algumas questões sociológicas e econômicas. A forma como o Brasil, enquanto sociedade, se desenvolveu nas últimas décadas, na realidade, ela aprofundou a nossa heterogeneidade estrutural da nossa sociedade. Então, nós temos hoje uma sociedade muito plural, tá? E isso se deve em razão de 3 aspectos. Primeiro, nós temos hoje um fracionamento das nossas estruturas de classes, tá? O que leva a uma multiplicação de interesses setoriais.
Segundo, nós vivemos uma desigualdade econômica muito grande. Então, há necessidade de se atuar em diversos setores econômicos ao mesmo tempo. E terceiro, existe um pluralismo de valores no Brasil. Aqui mesmo, na nossa live, nós podemos identificar várias formas de se pensar sobre vários assuntos. Então, nunca nós vamos ter uma adesão generalizada a qualquer forma de organização social que seja. Qual é a conclusão disso? Vamos chamar isso de complexidade social. A nossa estrutura social é extremamente complexa. E isso nos leva ao quê? Quando nós temos essa complexidade social, num ambiente democrático, o que essa complexidade procura? Procura representação, procura ter voz. E aí nós chegamos ao dilema institucional. De que forma nós vamos atender a essas demandas? De que forma nós vamos atender a essa representação? Então é nesta realidade que o nosso presidencialismo está inserido. E é para atender a essas demandas que o nosso presidencialismo se propõe, pelo menos em tese. A gente sabe que na prática não é bem assim, mas deveria. Aí a gente entra no chamado processo de aperfeiçoamento das nossas instituições. Então, fixado esse primeiro ponto, identificada essa complexidade social, que gera demandas múltiplas, nós vamos tentar entender um pouco como é que o nosso sistema de governo se desenvolveu. Bom, o presidencialismo. O que é o presidencialismo? O presidencialismo é uma forma de governo que foi criada na Constituição Americana de 1787. Os americanos, eu gosto de fazer esse contexto histórico para a gente entender os dois sistemas. Eu gosto de fazer uma comparação muito brasileira com o americano, para a gente entender isso. Como eles foram os criadores do sistema, é importante a gente entender como é que eles funcionavam. Os americanos, quando da Constituição deles, estavam partindo de uma realidade fragmentada, ou seja, as famosas 13 colônias, e para sobreviver enquanto país, precisavam de um governo unitário. E qual era a única forma de governo unitário que eles conheciam naquela época? Era a monarquia parlamentarismo britânica. E eles tinham verdadeira ojeriza, que eles não suportavam. Então precisava-se criar um sistema que, de alguma maneira, pudesse unificar aquelas 13 colônias e, ao mesmo tempo, não ser uma cópia da britânica. Tanto é que chamam o presidencialismo americano de presidencialismo imperial, porque lá o presidente da República é muito forte lá. Então, o que aconteceu? Criou-se, então, um governo central, mas preocupados, e os americanos, naquela época, o James Madison, o Alexander Hamilton, John Jay, que eram os defensores da Constituição naquela época, que escreveram os famosos panfletos federalistas, até uma leitura muito interessante, apesar de ser uma peça de propaganda, tem muita questão técnica interessante ali. Eles eram os defensores daquela Constituição, e tiveram sucesso nisso. Eles criaram, então, uma forma de governo unitária, mas influenciados pelos franceses, Montesquieu principalmente, criaram um sistema de freios e contrapesos, que é a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Para quê? Para que não houvesse uma concentração de poder muito grande nas mãos de uma única pessoa, que era o que eles identificavam no sistema britânico, da monarquia parlamentarista britânica, ainda que não fosse bem assim, mas era assim que eles viam, e o grande medo de que o presidente se tornasse um rei. Então essa é a grande preocupação deles. E o Brasil, depois da proclamação da República, importou essa ideia do presidencialismo. Vejam vocês que das 22
democracias liberais mais desenvolvidas, só uma é presidencialista, que é a americana. E o Brasil importou isso. O Brasil importou isso com diferenças, mas trouxe. Enquanto o presidencialismo americano ele é bipartidário e majoritário distrital, eu já vou explicar essas diferenças para vocês, o brasileiro é multipartidário e de representação proporcional. Isso traz diferenças fundamentais entre o nosso presidencialismo e o americano. Por quê? Porque os sistemas eleitorais majoritários, que é o americano, eles chamam de o sistema do primeiro a cruzar a linha de chegada. Ou seja, aquele que tem mais voto entra, e assim sucessivamente. Eles tendem a resultar em sistemas partidários de fracionamento mínimo, ou seja, em sistemas bipartidários, que é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não que ele tenha só 2 partidos, ele tem mais partidos, mas os únicos que conseguem se viabilizar são 2, os republicanos e os democratas. Enquanto que os sistemas proporcionais, que é o sistema brasileiro, tende a ter um sistema de pluripartidos, muitos partidos. Os 2 sistemas possuem problemas. Já vamos falar sobre isso também. A diferença que eu entendo, que eu acho fundamental, e aí eu fiz aquela exposição inicial do Sérgio Abrantes falando da complexidade social, é que o sistema proporcional ele tende a ter uma representatividade maior. Ele tende, como ele abre a possibilidade de um número maior de partidos, ele consegue representar a sociedade de uma maneira mais ampla. Enquanto que o sistema majoritário, como visto, diminui o número de partidos e a representatividade acaba sendo menor. Isso é muito visível, eu já vou também abordar o problema dos muitos partidos no Brasil, mas o sistema americano, que as pessoas erroneamente olham como sendo ideal, na verdade não é ideal, e eles discutem isso fortemente. A ciência política americana bate nisso muito forte. O Robert Dahl tem um livro sensacional que se chama A Constituição Americana é Democrática, em que ele aborda todos esses problemas. Pesquisas recentes mostram que a maior parte dos americanos não se sentem representados nem pelos democratas e nem pelos republicanos. Nas prévias democratas, nós vimos isso muito claramente com o Bernie Sanders não viabilizando a sua campanha. Para os americanos, o Bernie Sanders é quase um comunista, mas na verdade ele não é, na verdade ele é um social-democrata. Mas para os americanos, não. Então, só que o Bernie Sanders encontrava respaldo em grandes setores da sociedade americana, inclusive entre os jovens e entre a academia. Só que ele não encontrou espaço. A sua voz não foi ouvida. Por quê? Porque o sistema partidário americano, o sistema majoritário americano, foi um empecilho para isso. Fora isso, vamos voltar para o Brasil agora. O sistema proporcional brasileiro, que é aquele em que se montam chapas, cria-se um quociente eleitoral e a chapa unificada atinge as votações e vão entrando quem vai atingindo esse quociente, abre a possibilidade de se terem mais partidos. No caso brasileiro, isso traz um problema muito sério. Por quê? Porque aqui o sistema proporcional possibilitou a criação de 35 partidos. E nós temos mais de 50 outros pedidos de registro em trâmite no TSE, inclusive o Partido Corintiano Brasileiro. Eu não sei se tem algum corintiano. Olá, Sérgio, esse vai te representar. Pasmem, mas existe o Partido Corintiano Brasileiro. Ainda que a nossa sociedade seja complexa, e é preciso dar voz a essa complexidade,
eu não acredito que haja necessidade de ter 35 partidos. Tá? Então, é preciso criar alguns mecanismos para melhorar isso. Mas onde eu quero chegar? Quando se tem um presidencialismo, onde o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, tá? E você tem atribuições constitucionais entre os três poderes, muito bem delimitadas, a Constituição de 88 fez isso muito bem e deu força tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. O Executivo, para fazer valer a sua plataforma de governo, e em razão de nós termos uma Constituição, uma tradição constitucional de se escrever muito, né, de se jogar muita coisa para o texto constitucional, e isso acaba atrapalhando muitas vezes, e a necessidade de reformas acabam sendo permanentes. O governo, para conseguir que o seu projeto de gestão se viabilize, ele precisa formar alianças com o Congresso Nacional. Tá? E quando nós temos uma quantidade muito grande de partidos, essas alianças primeiro se dificultam em razão da quantidade de partidos e interesses, né? E segundo, que você não consegue criar coalizões com base numa identidade de propostas, numa identidade de ideias, como acontece na maioria dos outros países. O parlamentarismo é um sistema de governo fundamentado em alianças. Tá? Então, a necessidade de alianças e coalizões, por si só, não é o problema. O problema é que o nosso sistema exige que essas alianças, na verdade não exige, elas precisam ser construídas em um ambiente muito pulverizado. E isso atrapalha. Então e qual é o grande problema de se criar alianças dessa maneira? As pessoas que vão dar apoio ao governo não possuem identificação com o governo. Então não existe qualquer grau de comprometimento com o sucesso do governo. Porque se o governo der certo ou errado, pouco importa. Esses deputados, esses partidos vão transitar de governo em governo. Então essa falta de identidade, ela é fatal num sistema como o nosso. E é por isso que ele se chama presidencialismo de coalizão. Porque aqui, no Brasil, sem uma coalizão, o governo não funciona. Não funciona. Então é impossível. E o que eu vejo como uma possibilidade de se melhorar esse sistema? O primeiro passo é fazer uma reforma partidária. Nós temos que diminuir o número de partidos no Brasil. Vamos o sistema americano de 2 partidos? Não. Não, mas nós podemos ter, por exemplo, o sistema alemão com 5 partidos, 6 partidos. E como é que a gente diminui esse número de partidos? Alguém aqui tem alguma dúvida que criar um partido político não é um grande negócio no Brasil? O que faz ter tanto interesse em se montar partidos políticos? São representações sociais? São bases sociais? Isso, Sérgio. Isso mesmo. Financiamento partidário, público partidário. Financiamento de campanha. Os partidos no Brasil se tornaram cartórios. Então, essa é a razão de você ter uma grande quantidade de partidos no Brasil. Se os partidos se viabilizassem a partir de ideias, de bases sociais, né, de identidades, de propostas, daria muito trabalho. Concordam? Daria muito trabalho. Mas é assim que deveria ser. Porque dessa maneira você consegue identificar aqueles segmentos sociais que se identificam com determinadas propostas de governo e consegue tocar adiante determinadas plataformas. Uma outra maneira
para a gente diminuir essa quantidade de partidos, porque não é interessante a gente enfraquecer os partidos. Tá? Uma outra possibilidade é nós diminuirmos, mudarmos, na verdade, o nosso sistema proporcional. Tá? Nós deveríamos ter, na minha opinião, um sistema distrital proporcional misto. Tá? Ou seja, nós dividiríamos o país em distritos e dentro desses distritos nós teríamos duas formas de regime eleitoral. Um majoritário, ou seja, como os americanos falam, o primeiro a cruzar a linha de chegada leva, né? E um outro proporcional para abrir aí a possibilidade de outros partidos também participarem do jogo, também se tornarem players, né? Que seria o sistema do quociente eleitoral. Então, isso acho que amenizaria, diminuiria muito o número de partidos políticos. Tá? Lúcia, eu estou me estendendo aqui, eu já estou finalizando, tá? Os meus 15 minutos eu já estou acabando. Tá? Você tem, mas eu não sei. Eu coloquei um cronômetro aqui para tentar me restringir, mas está difícil. Então, veja, então nós temos essa situação. Um outro problema muito sério que o nosso presidencialismo de coalizão traz é que, ao ter uma quantidade muito grande de partidos, e todos esses partidos exercem alguma forma de influência nas decisões políticas, podendo ou não boicotar o governo, né, porque você acaba criando um número muito grande do que o Barry Amy chama de veto players, ou seja, aqueles agentes com poder de veto. Né? Então, uma única pessoa, um único dirigente partidário, tem condições, dependendo do contexto, de colocar água em qualquer projeto de lei, qualquer MP, qualquer proposta de emenda constitucional que venha do executivo ou que venha da oposição. Então, você diminuindo o número de partidos, diminuindo o número desses dirigentes, você consegue compor de uma forma melhor. Uma outra coisa para finalizar, as duas principais moedas de troca do nosso presidencialismo de coalizão hoje, que são possíveis, né? Elas não são necessariamente ilícitas, é a distribuição de cargos na estrutura do governo e o pagamento de emendas constitucionais. Tá? Esses dois instrumentos facilitam a cooptação dessas bases sem identidade ideológica para o governo. Porque a única coisa que eles estão interessados são nesses nacos do orçamento ou em ter cargos para os seus apadrinhados. É possível mudar isso? Claro, claro que é possível. Primeiro, você tem que diminuir a quantidade desses cargos. Tá? O Brasil já passou da hora de se cortar 2/3 desses cargos de comissionados que existem à disposição. Tá? Segundo, que se utilize de critérios técnicos. Não há problema em a gente... Até porque nenhum grupo político no Brasil tem condições de preencher todas as estruturas do governo. É preciso chamar outros aliados. Né? Agora, que se utilize critérios técnicos para isso. Né? E com relação ao orçamento, primeiro, diminuir as possibilidades em que o governo tem para autorizar a liberação desses orçamentos, dessas emendas orçamentárias, e transferir para o próprio parlamento o direito a partes desse orçamento, onde eles mesmos decidam que fim dar. O que não pode, é o que recentemente estava se tentando, atribuir a uma única pessoa a divisão desse orçamento no parlamento. Né? Queriam atribuir, se não me engano, ao presidente da comissão de orçamento. Né? Não dá para ser assim. Né? Senão nós estamos criando uma colisão dentro da colisão. Né? Então, essas são algumas maneiras da gente mudar um pouco o nosso sistema. Uma outra coisa, que eu sou um defensor, que é que nós mudemos a nossa forma de governo para o semipresidencialismo. Pode parecer até uma incongruência adotar o semipresidencialismo, quando eu estou tentando diminuir a importância do parlamento no executivo. Porque o semipresidencialismo é aquela forma de governo em que você tem um presidente eleito diretamente e um primeiro-ministro que é escolhido a partir de uma conjuntura de acordos com o parlamento
e esse primeiro-ministro vai tocar 90% das atribuições. É o sistema português hoje, é o sistema francês hoje. É claro que não dá para se adotar um semipresidencialismo com esse ambiente multipartidário que a gente tem hoje, né? Não é possível isso. Nós viraríamos aí uma usina de crises, né? Já somos uma usina de crises, vamos piorar ainda mais essa situação. Mas a gente diminuindo essa moeda de troca, essas duas moedas de troca, mudando o nosso sistema partidário, né, e adotando o semipresidencialismo, eu acredito que vai haver uma grande evolução na forma como a gente tenta atender às demandas da nossa complexidade social. Obrigado, gente. Estou à disposição. Obrigada, Antenor. Foi muito interessante. Pelo menos ao você mostrar caminhos, deixa a gente com menos escuridão. Algumas bandeiras para a gente pensar e lutar. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Diogo, para ele levantar as questões que ele andou pensando e que ele gostaria de ver esclarecidas, aproveitando todos nós aqui reunidos. Diogo, você está aí? Tô aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer aí a presença de todos e, bem como convite, eu tô aqui quase como um curioso, né? Não é a minha área de especialidade, mas, enfim, eu acredito aqui que uma parte da minha pergunta, eu acho que o Antenor já respondeu na fala dele e acho que ele pontuou muito bem onde estamos, né? E o que seria o interessante para a gente mudar, né? Para a gente mudar a nossa estrutura e alcançar um outro patamar de desenvolvimento do país. Mas dentro desse contexto, como você entende as atuais reformas, né? O que está sendo discutido? A gente está, em alguma forma, perto dessas mudanças que você acredita que são as ideais, fundamentais aí para o nosso país? Ou as reformas que estão sendo discutidas hoje em dia ainda são muito tímidas e certamente a gente não vai alcançar esse objetivo? Você tem uma quantidade hoje muito grande de propostas de reforma política no parlamento, né? Você tem para todos os gostos, na verdade, né? Eu desconheço alguma que fale exatamente da forma como eu falei aqui, né? Já vi propostas sobre o semipresidencialismo, já vi propostas que alteram o orçamento, a participação dos poderes no orçamento, na definição do orçamento, já vi propostas até do Distritão, né? Lembram do Distritão, que na época no final do governo do Temer ele tentou emplacar, graças a Deus não conseguiu. Então você tem de várias formas. Tem o que eu acho, primeiro, o que não há, na verdade, é uma vontade política de se reformar o nosso sistema, tá? O nosso sistema hoje ele está muito favorável para uma parcela muito grande dos nossos políticos. E quando eu falo isso, eu não falo só do parlamento, não, eu falo do executivo também. É muito mais fácil você comprar apoio do que você convencer as pessoas a te apoiarem, tá? É muito mais fácil você fazer isso. Então, agora, você tem propostas de vários matizes, né? Todas essas questões que eu levantei aqui, em alguma dessas propostas, elas são previstas. Já vi a adoção do voto distrital misto, já vi a proposta de adoção do voto distrital majoritário, né? Já vi propostas para acabar com o fundo eleitoral, com o fundo partidário. Então, já vi propostas de todos os jeitos, né? O que falta realmente é a vontade política, e para isso tem que reunir todas essas propostas, tirar aquilo que elas têm de melhor, né? E partir para o trabalho de convencimento, porque eu acho muito engraçado quando a gente ouve um político falar isso foi negociado com as lideranças, isso foi negociado com os partidos. A gente olha aquilo, pelo menos a maioria das pessoas, olha aquilo e acha que é algo ilegal. Quando ele fala em negociar, provavelmente ele está negociando cargo, está negociando emenda, né? E todas as consequências também relacionadas à corrupção que esse sistema traz, né? Esse sistema ele é um terreno fértil para a corrupção.
Quando você coloca lá em cargos estratégicos pessoas que não estão nem aí para o governo, ela está lá para uma finalidade que não é a de trabalhar pela proposta do governo. Então, quando a gente ouve os políticos falarem dessa maneira, não necessariamente eles estão falando de algo ilícito. Como diz o Sérgio Abranches, nós temos uma multiplicidade de interesses e demandas. Precisa chegar a um consenso, isso precisa ser negociado. As partes, os interesses têm que ceder em determinados pontos. Quando eles falam em negociar, eles estão se referindo a isso, pelo menos no primeiro momento. O que acontece nos bastidores, a gente dificilmente sabe, ou só sabe quando explode. Então, agora, com certeza, em rede nacional, eles não estão se referindo a isso. Então, quando eles falam em negociar, na verdade, eles estão fazendo uma composição de interesses. E essa composição de interesses, ela é necessária, ela é legítima. Uma sociedade como a brasileira não é tão simples assim. A atividade política, a gente tem que parar com isso de querer criminalizar a política. Tá? O primeiro passo para destruir a democracia é você criminalizar a política. Tá? A política é uma atividade complexa, extremamente complexa. E, geralmente, os políticos vão entrar em contradição em determinado momento. Em muitos momentos, melhor dizendo. Porque eles vão ter que compor. Então, eu vejo que existem, sim, propostas para melhorar isso, mas de forma espalhada, Diogo. De forma espalhada. Precisa realmente ter um trabalho de unificação dessas propostas, ou se apresentar uma nova proposta e se desista das outras. Precisa ter vontade política para isso. Eu não vejo a proposta, não vejo uma vontade política para mudar dessa maneira, pelo menos não a curto prazo. Obrigada, senhor. Diogo, continua com as suas dúvidas aí. Não, na verdade eu estou aqui olhando aqui, acho que tem uma pergunta interessante aí da Ana Paula, né? Ela pergunta sobre a questão do sistema distrital misto e como ele melhoraria, né, a coalização partidária, né? Enfim, acho que você já pontuou um pouco sobre isso, mas seria interessante, de repente, se puder, detalhar um pouquinho mais, enfim. Mas, de toda forma, não deixa de ser um pouco desanimador, né? A gente perceber que o nosso sistema político está acomodado e a gente, como sociedade civil, também ou desconhece o assunto e também pouco se importa, porque daí a gente acaba ficando num ciclo, né, muito ruim de regresso, né, de a gente não conseguir atingir esses patamares, né. Então, enfim, mas vamos para a pergunta da Ana Paula ali, se você puder responder, falar um pouquinho mais, que eu achei bastante interessante. O sistema distrital misto é um sistema eleitoral, né? Você pega uma determinada circunscrição geográfica, digamos, vamos pegar Curitiba, minha cidade aqui. Você divide essa cidade em distritos. Tá? Distritos são regiões, né, que você vai delimitar. Até abrindo um parênteses, né, o sistema americano é o sistema distrital majoritário, né, não misto, diferente daqui, diferente do que eu proponho. E lá tem um case muito interessante, que tem o que eles chamam de distrito salamandra. Teve um governador, se não me engano, não sei se no Michigan ou em Massachusetts, não me lembro, que ele fez um decreto mudando alguns distritos, né, mudando a região geográfica de alguns distritos para favorecer ele. E daí criou-se um distrito num formato de uma salamandra. Né? Então, lá eles chamam dessa maneira, isso os estudiosos lá sempre citam esse caso como um péssimo exemplo, né, que não deve ser seguido. Então, os distritos são regiões geográficas dentro de cidades, estados, né? E dentro dessa região vão se realizar eleições dentro desse distrito. Tá? E a forma de eleição dos representantes desse distrito vão ser de duas maneiras. Primeiro, pelo sistema proporcional, como nós temos hoje no Brasil em âmbito nacional, tá?
e pelo sistema majoritário, que é aquele que é mais votado. Como é eleito, por exemplo, o senador, né? O senador é aquele que é mais votado que entra, né? E o sistema proporcional é como são eleitos nossos vereadores e deputados, a partir de uma chapa que atinge o quociente eleitoral, né? Por que manter misto? Tá? Para não acabar com os partidos. O sistema majoritário, ele personaliza demais a política, tá? Porque só aqueles que tiveram mais votos é que são eleitos. E isso você tira poder do partido. Porque a intenção não é acabar com os partidos, a ideia é mudar a forma desses partidos trabalharem. Nenhuma democracia existe sem partidos. Eles podem até não ter exclusividade, eu sou favorável. Acho que a gente deveria permitir as eleições, como tem nos Estados Unidos, que são os independentes, né? Não precisa de um partido político para ser candidato. Mas os partidos políticos são necessários, eles são plataformas, eles são os mecanismos adequados para dar vazão à complexidade social, para dar voz aos múltiplos interesses. Não sei se fui claro, Ana Paula, não sei se você entendeu. Acho que sim, né? Ô, Temor, mas você fala dos partidos políticos, né? Mas o que vale é partido programático, né? Não é porque eu sou um partido político que eu sou válida para a democracia. Porque daí não é valor coletivo, é quase partido de 0,0001% da população. Ele não significa nada se ele não é programado. Aí eu acho que deveria ter a barreira, né? Os partidos políticos, você tem... Os partidos políticos, eles são na verdade, eles se formam com base em dois aspectos. Primeiro, é uma base social. Tá? O partido político tem uma base social. Qualquer partido político tem uma base social. Né? Você pegar o PT, a base social dele são os sindicatos trabalhadores, né? Parte do meio acadêmico. Né? O PSDB tem muita entrada nos intelectuais, e assim vai. Né? O Aliança pelo Brasil, né? O futuro partido do Bolsonaro, tem entrada nos meios militares, policiais, são bases sociais, né? Eles se fundamentam dessa maneira. E o segundo são as suas ideias, né? Você tem partidos que pregam uma intervenção maior no Estado, na economia, no social, outros que pregam menos, outros que pregam um sistema misto, uns que são à esquerda, outros à direita, ainda que esses conceitos estão extremamente banalizados hoje em dia. Então, esse fundamento, no meu modo de ver, nesses dois aspectos, base social e ideologia. Concorda, Lúcia? Mais ou menos. Eu acho que tem muita porta aberta para eles, porque você não vê ideologia em 35 partidos, certo? Você não vê um programa estruturado de Estado, né? De desenvolvimento político, desenvolvimento democrático em 35 partidos. Não, de jeito nenhum. E aqui a gente tem que fazer uma certa justiça com relação ao PT, né? O PT foi o único partido político brasileiro com um programa, com base social, com ideologia, com segmentos representados, com plataforma. Você pode não concordar, e eu também não concordo, né, com a forma como foi exercido isso. E realmente não concordo, né? E também não concordo com a ideologia, mas em termos de formação de partido, eles são os únicos. Quem chegou perto disso? O PSDB, a partir de uma cisão do PMDB, mais intelectualizada, né? Chegou perto disso, mas não foi tão bem estruturado quanto o PT. O resto da nossa realidade partidária é o centrão. É o centrão, né? Partidos que fazem números, se utilizam do sistema proporcional para isso e do dinheiro público, né? Para disputar o poder, para disputar cargos. Né? A nossa realidade hoje é essa. Né? E está caminhando cada vez mais para isso, salvo honrosas exceções. E, Antenor, pegando um pouco o gancho aqui, você comentou agora, né? Acho que é interessante a gente entender um pouco sobre isso. Quer dizer, o financiamento público, né, dos partidos e
tem muita gente que é contra, mas eu também vi algumas questões ali no sentido que o financiamento público não seria um problema, né? E seria, na verdade, se o processo fosse mais transparente, não haveria tanto problema. E aí, nesse sentido, eu gostaria de entender um pouco aí a sua opinião a respeito disso, como que você pensa essa situação aí. Veja, qual o problema que eu vejo no financiamento do fundo partidário, né? O fundo partidário é aquele dinheiro reservado para financiamento das atividades do partido enquanto instituição, né? Ele é distribuído com base no número de cadeiras que o partido ocupa no Congresso Nacional. E são valores milionários, né? O PT, uma época atrás, recebia 130 milhões ao ano. Tá? 130 milhões é o que uma empresa de médio porte no Brasil fatura a partir de grandes investimentos. Que investimento faz um partido político? Né? Deveria até fazer alguns, mas não que necessitasse de tanto dinheiro. O que me faz ser contra o fundo partidário é que ele acomoda o partido, ele acomoda os dirigentes partidários. O que interesse tem um dirigente partidário, em um certo grupo de pessoas, de formar uma base social e realmente representar setores da sociedade? Nenhum. Olha o som aí. Por quê? Tem alguém com o microfone ligado, Gilberto, desliga. Deu certo? Então tá. Então, que incentivo tem um dirigente partidário, um grupo de pessoas que participem do dia a dia de um partido político, em formar uma base social, em trazer apoiadores, em trazer doadores, em representar segmentos? Nenhum. É por isso que eu falo, o fundo partidário transformou os partidos políticos em cartórios. Eles têm uma renda que é uma renda mínima, garantida. A partir daí, qual é o trabalho deles? Eles não têm... A realidade partidária hoje não é nem a de eleger bons elementos e formar bons quadros. Eles estão preocupados em pegar políticos de outros partidos. A guerra partidária hoje se resume a trazer políticos de outros partidos para aumentar o valor a que tem direito no fundo partidário. Então, para mim, ele é um estímulo contrário, né? Os defensores do fundo partidário, é um argumento razoável, eu não estou dizendo que não é um argumento razoável, eu só não concordo, é de que o fundo partidário, primeiro, acaba com aquele vínculo de empresas e da iniciativa privada com os partidos. Tá? O que eu não vejo bem assim, dessa forma também. E o outro é de dar oportunidade a novos segmentos que querem se sentir representados pelos partidos. Né? Oi, Gustavo, você queria falar? Tira o microfone. Liga o microfone. Não? Aí, deu? Não, voltou. Não estamos te ouvindo, Gustavo. Você, está ouvindo? Você atribuiu a essa espécie de redução do legislador a um despachante, não é? E você atribui isso ao fundo fundo eleitoral. Eu acho que, em parte, sim. Mas, em parte, 20 anos do governo militar, os deputados não podiam apresentar nenhum projeto de coisa. Eles disseram, restou a eles, de fato, negociar migalhas para que os seus eleitores o elegessem ou reelegessem. Então, foi uma prática que durou 20 anos e que mudou a forma de fazer política no Brasil. Né? Você está certíssimo, Gustavo, não tenho dúvida. As razões disso, eu também... Só que eu acho que a gente precisa mudar, né? Porque o nosso sistema hoje, a forma como as coalizões estão sendo construídas no Brasil hoje, não são da melhor maneira e não estão atendendo as pessoas.
né? Estão se criando crises permanentes. Os governos no Brasil vivem permanentemente em crise, né? Se você pegar desde a redemocratização, nenhum dos nossos presidentes passou por crises com o legislativo, e crises graves, né? Crises graves. Então, na verdade, se constroem coalizões na areia, né? Com bases na areia, né? E não tem como dar certo, isso está muito claro. Isso está muito claro. E para acabar com isso, isso é que nem tráfico de droga, né? Para acabar com isso tem que diminuir o consumo. Na verdade, só diminuindo o consumo é o que a gente tem que fazer, a mesma coisa, né? É isso mesmo. E daí, Diogo, vamos passar. Tem mais alguma pergunta? Tem gente querendo fazer uma pergunta? Que daqui a pouco nós vamos terminando. O Gustavo estava falando, ele está sem o áudio. Pronto, e agora? Está ouvindo ou não? Tá. O que você acha? Se não me engano, é a Espanha, que com o resultado da eleição, eles dão um percentual a mais de cadeira para o partido vencedor da eleição no executivo, não é? Eu tenho muita dúvida sobre isso. O que você acha sobre isso? Eu não conheço bem a figura, Gustavo. A Espanha ela é uma monarquia parlamentarista, né? Ela segue aquela lógica de ter o primeiro-ministro, o rei lá, que é o chefe de Estado, né? E o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, que se forma a partir de uma coalizão com o parlamento que confere o voto de confiança, né? Pois mas quando essa coalizão sai muito enfraquecida da eleição, ela recebe cadeiras adicionais. Eu tenho dúvida, democraticamente, se isso é correto, mas alivia a atenção do governo, do executivo, né? Eu desconheço a figura, teria que fazer uma análise de como é que funciona lá. É interessante, porque quando você fala presidencialismo, parlamentarismo, mas não é a mesma coisa nos países. Eles mudam completamente assim, a forma de como é que se caminha isso, né? Então, você tem a monarquia parlamentarista, mas você também tem a república parlamentarista, né? Então, e alguns são proporcional geral, outros são distritais, outros são mistos, ou são distrital majoritário. Isso muda de acordo com a opção de cada país, né? A Alemanha, por exemplo, ela é um sistema republicano parlamentarista, e o presidente é eleito indiretamente, tá? Indiretamente, e os parlamentares que são eleitos num sistema distrital misto, tá? Elegem o presidente e escolhem um primeiro-ministro, né? Num sistema de fracionamento partidário mínimo. Eles têm 5, mínimo não, médio, né? Eles têm 5 partidos, se não me engano, os alemães. Então, muda muito de país para país. Então, esses sistemas, eles não são unificados, né? Eles não são receitas, né? Não são receitas. Não. Obrigado. Como é, Jair e Diogo, tem mais alguém que fez pergunta? Ou nós podemos ir caminhando para o encerramento? Não, o Sérgio fez uma pergunta aqui, mas acho que mais ou menos na linha aí da questão do financiamento dos partidos. Eu acho que de alguma maneira o Antenor já esclareceu, né? Então, acho que as perguntas aqui da minha parte também tem bastante, mas aí a gente fugiria do tema, e também para não alongar demais, acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Eu acho que de uma maneira geral foi muito interessante a gente entender, né? Acho que foi muito esclarecedor, entender o ponto que a gente está e de certa forma, o quanto a gente está distante, né? Ainda de ter uma reforma política substancial, né? E o quanto isso provavelmente nos vai levar ou nos vai custar, né? Porque não é à toa que a gente está aí a gente é a nona economia do mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem
o 79ª colocação no ranking de DH da ONU, entre outros indicadores que são, de certa forma, até vegetatórios. Isso tudo influencia a nossa forma de organização, né? Acho que o que eu tirei de conclusão até agora é que a gente ainda não está maduro o suficiente, que a casa não está tão arrumada assim, né? Então, acho que a gente deveria, talvez, de alguma maneira ou de outra, fomentar cada vez mais esse tipo de debate para que isso crie um amadurecimento, né? Então, acho que foi muito oportuno o encontro e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. Obrigada, Diogo. É verdade mesmo, a gente fica um pouco desanimado, porque parece que está longe de encontrar um caminho, né? Porque isso que você falou, Antenor, que hoje se constrói coalizões na areia, não. A gente não está vendo nada para sair disso, né? E a gente acaba se afundando um pouco nisso, ficamos empacados. Mas eu gostei muito de ter ouvido vocês. O que você diria para encerrar, Antenor? Bom, eu acho que a gente não pode nunca perder o otimismo, né? E a esperança. Né? Por mais que possa ser difícil, nós temos que entender que nós temos um sistema constitucional muito recente, né? Que estabeleceu as bases do nosso sistema atual de uma forma bem delimitada, ainda que esse sistema de coalizão se origine lá em 1946, houve períodos de ruptura nessa época toda. Então, o nosso sistema ele só está chegando a um grau de teste razoável agora, apesar depois de várias crises, de várias experiências. Agora, nós também temos que destacar o lado positivo disso. Quantas crises nós vivemos desde 1988 e as instituições se mantiveram, né? Não houve rupturas no Brasil, apesar dos problemas, né? Apesar do atraso, apesar da dificuldade de desenvolvimento como sociedade, como economia, e o nosso sistema político, em parte, é responsável por isso, porque não confere aquela estabilidade necessária para as relações se desenvolverem. Agora, por outro lado, elas nos mantêm, né? Elas nos mantêm com uma estabilidade institucional que a gente nunca viu na história do Brasil. Né? É verdade. Nunca viu na história do Brasil. Isso a gente deve à Constituição de 88. Ela tem vários problemas, né? Não é perfeita, tem muitos problemas, mas ela representa uma opção social por uma democracia representativa, né? Por uma república, por uma forma de federalismo. Né? Da maneira como está posto, é perfeito, precisa melhorar. Não é perfeito, precisa sim melhorar. Tá? Mas vamos melhorar a partir deste paradigma, deste pressuposto. Esse negócio de refundar o país é uma ideia que, sinceramente, eu já cansei. Tá? Uhum. De tanto em tanto tempo resolvem refundar o país. O país não precisa ser refundado, o país precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado. E nós temos instituições e mecanismos que nos fornecem isso, que nos possibilitam isso. E o grau de amadurecimento político do brasileiro enquanto pessoa, enquanto cidadão, ainda está se desenvolvendo. Ainda precisa amadurecer mais. E para isso nós precisamos de tempo. Eu me lembro que o professor José Afonso da Silva ele dizia que antes da gente testar a Constituição, a gente já estava mudando ela. Tá? Então a gente precisa antes continuar o nosso caminho, nós precisamos optar por continuar a caminhada. E nessa caminhada, a gente fazendo os ajustes que se fazem necessários. Tá? É isso, gente. Obrigada, Antenor. Foi muito interessante, viu? Fiquei muito feliz de você estar com a nossa turma e poder todo mundo participar. Parabéns, Diogo. Obrigada. Obrigado, turma. Até. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Jair, quer dar outro lado? Só um alôzinho final aqui para vocês, meus amigos. Grande honra, Antenor, Diogo, em poder ouvir vocês. Foi, de fato, uma aula aqui para todos nós, um tema bastante atual. Todo mundo aqui trancado em casa por conta da pandemia e graças a esses mecanismos a gente consegue matar um pouco da saudade que tem de
dos nossos amigos aqui pela telinha do computador. Foi uma grande felicidade em estar aqui com vocês, em dividir com vocês e com nossos convidados. Muito bem-vindos aqui no nosso encontro. Essas conclusões tão lúcidas, né? tão inteligentes da parte de vocês. Muito obrigado mesmo. Próximo encontro vai ser, muito provavelmente, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. A gente ainda estamos estudando um tema de interesse comum, interesse da nossa comunidade, aqui da nossa coletividade, jurídico ou não jurídico, né? Mas vocês serão informados aí pelos meios convencionais, via WhatsApp, via e-mail, né? Estamos fazendo o melhor para atendê-los da melhor forma possível. E aqui eu deixo o meu abraço a todos vocês, né? Me despeço e vamos em frente. Grande abraço. Até. Abraço a todos aí também. E terça-feira... Terça-feira... entrou uma linha aqui, peraí, deixa eu tirar aqui, peraí. E terça-feira eu e o Queto vamos discutir mercado imobiliário. Terça-feira, às 19 horas. Perfeito. Depois manda para a gente aí os links e tal, para a gente poder se organizar. A Evelyn deve estar mandando, e aproveitar para quem tem sugestão de perguntas ou temas dentro do assunto, né? Nós vamos falar de fundo imobiliário também, de recuperação de mercado, de oportunidade de mercado, alguma coisa ligada diretamente à área jurídica, que são as cobranças de aluguel, as suspensão de despejo, etc. Mas vamos falar bastante de mercado mesmo. Tá bom? Aí vocês vão mandando aí até terça. Um beijo, obrigado e parabéns a todos aí. Abração, Demeter. Tchau. Abraço a todos aí. Tchau. Tchau, obrigado. Pode desligar. Tchau, Diogo.